Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequeninos, Pai, revelastes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranques também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Estas palavras são ditas pelo Padre em silêncio, após ouvir o Santo Evangelho. Ele diz isso interiormente, como muitas outras orações, mas nestes tempos que são tão especiais da pandemia, quando nós não temos tanta oportunidade de estar, ou não podemos estar nas igrejas, eu tenho escolhido durante as missas falar em voz alta algumas dessas orações. E hoje, de modo especial, proclamar a misericórdia do Senhor, o seu perdão. Que a palavra do Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor é clemente, bondoso, compassivo. Nós proclamamos no Salmo de hoje que o Senhor dá perdão àqueles que o invocam. Ele é clemente e fiel, Ele escuta a prece e o lamento da minha oração. Quantas lamentações nestes tempos, quantas preces, quantos pedidos a Deus. A proclamação do amor, da paciência, do perdão, ela é uma constante no Antigo Testamento e muito mais no Novo Testamento. Nós não podemos perder isso de vista. Não quer dizer que não haverá um julgamento. O próprio Jesus explica a parábola do joio. Nós vimos esta parábola importante
continuação das parábolas começadas na semana passada. Vocês se lembram quando Jesus falava do semeador que saiu a semear? Quando naquela parábola a palavra é a semente que foi semeada, o semeador é o próprio Cristo, e a terra somos nós, terra boa, produzindo frutos, terra pedregosa, terra cheia de espinhos, beira de caminho. Nós escolheremos o que seremos. E pela graça de Deus, todos podemos ser terreno bom. Hoje as parábolas vão em outra direção, mas lembrando aquela cultura toda agrária, falando ao coração daquele povo, tantas mulheres que viviam e faziam seu pão, e Jesus dá esse exemplo da porção de farinha, 2 porções de farinha, tanta farinha, quase 42 quilos, e um punhado de fermento. E toda aquela farinha com pouco de fermento é levedada. As parábolas nos mostram sobre o centro da vida de Cristo, aquilo que ele veio trazer, anunciar, proclamar, o reino dos céus. Aquele reino que reconhecemos na pessoa do nosso Rei Jesus Cristo, cujo trono é a cruz, o crucificado que ressuscitou dos mortos, o Rei que entrega a vida pelos súditos, que o serve, que lava seus pés. É sobre este reino que Jesus está falando. E estas parábolas do reino nos lembram de que depende muito de nós, mas em sua maior parte tudo depende de Deus. Temos dito nas últimas semanas que nós devemos ter a humildade suficiente para compreender que tudo é dele, que o poder é dele, que a capacidade de mudar todas as coisas somente Deus tem, mas que, de certo modo, ele desejou, quis que nós participássemos desta transformação que somos chamados a implementar, transformação que se inicia em nós. Nós muitas vezes não nos sentimos capazes de mudar, mas a graça de Deus em nós, por meio do nosso sim, ela nos transforma. Eu não consigo, meu Deus, mas me dá a graça de fazê-lo. Eu não consigo perdoar, mas me ajuda a querer perdoar. Eu não consigo amar, mas me ajuda a amar. Eu não consigo muitas vezes me desapegar das minhas presunções, do meu egoísmo, mas eu te peço, Senhor, com a tua graça, me ajuda. Eu vou sempre dar o primeiro passo na direção da mudança, lembrando que Deus já deu o grande passo ao me criar para si, ao me dar a sua graça, ao me sustentar com suas mãos. Deus está conosco. Nada do que temos, nós temos por nós mesmos. Tudo é dom. O que é que temos que não nos tenha sido dado? Estas palavras do Evangelho, do Novo Testamento, nós nos lembramos quem somos. Lembramos do amor de Deus no livro da sabedoria, este que é o livro caçula do Antigo Testamento. Ele é escrito um pouco entre um século e pouco antes de Cristo, quando o povo na cultura grega, muitos com medo de perder a fé, pela maneira como o Império Grego trazia e a influência das ideias, da cultura e filosofia grega, e os judeus, não demonizando o seu momento, não demonizando a cultura onde eles estavam, eles começam a tentar trazer o Evangelho para a cultura, falar da sabedoria de Deus, não a Sofia, a sabedoria da filosofia grega, mas a sabedoria que é o próprio Deus, o seu Espírito em nós. Fala do poder de Deus em mudar todas as coisas, aquele que julga tudo, a força que é princípio de toda a justiça, proclama tudo que Deus pode fazer, ele que mostra a sua força na perfeição do mundo, de tudo que vemos ao nosso redor, que nos lembra quem ele é. Mas mesmo assim, o texto diz, ele usa a sua força para ensinar o seu povo, para amar o seu povo, ensinando-nos que o verdadeiro justo, aquele que segue a Deus deve ser justo, também deve ser humano. O poder de Deus, a grandiosidade de Deus, usada para nos amar, nos perdoar, nos encaminhar no caminho correto, nos dar vida, nos ensina também que a verdadeira justiça, o verdadeiro poder, se é que tenhamos qualquer pensamento de ter poder um dia, devemos nos lembrar, o verdadeiro poder é aquele que serve, que faz o bem, que ensina, que é humano, ao ponto de amar e ser humilde o suficiente para sempre se lembrar que tudo vem de Deus.
ser humano, ser sábio e conceder o perdão. Nós somos chamados a viver nesta realidade. No Evangelho, quando vemos a parábola do joio e do trigo, é fundamental que nos lembremos que o joio não deve ser retirado antes do tempo, porque nós sabemos quem é joio e quem é trigo. Em poucas palavras, nós não somos nada e ninguém para julgar a ninguém. Eu não sei quem é o joio. Eu tenho a chance hoje em minha vida, cada um de nós tem a sua chance de se tornar trigo. Assim como na semana passada nós entendemos que podemos ser terra boa, hoje entendemos também que podemos ser trigo. Entendemos que não devemos arrancar ninguém do nosso meio. Quando Jesus fala essas parábolas, havia muitos que se achavam grandes religiosos naquele tempo, fariseus, e outras pequenas seitas que estavam ao redor de Jerusalém, de pessoas que se achavam perfeitas, que não se misturavam com os outros, com aqueles que não eram perfeitos, com aqueles que eram joio. Jesus nos lembra que nós não devemos julgar ninguém. Eu devo me preocupar com a minha situação, se eu sou joio hoje ou se eu estou sendo trigo, dando frutos, alimento. Que o Senhor nos ajude a, enquanto temos nossa chance, pensarmos no que queremos ser. Somos de Deus, fomos criados para dar fruto, produzir fruto. O reino dos céus, proclamado por Jesus, ele já está presente no meio de nós. Nós somos chamados a fazê-lo crescer como aquela pequena semente que dá origem à grandiosa árvore. Mesmo que nós não vejamos ele crescer, ele já cresce no coração, nas palavras, nos atos daqueles que fazem a vontade de Deus. Nós somos chamados a ser fermento na massa do mundo. E o fermento só faz a massa crescer se nela estiver. O reino só vai crescer se nos misturarmos à massa e fazermos com que ele cresça em todos os lugares, não somente onde nós queremos. O reino não cresce só dentro das paredes da igreja. Ele cresce na sua casa, cresce no seu trabalho, cresce na escola, nas nossas rodas de amigos, nas festas, nos planos, nos hospitais, lá onde nos alegramos, lá onde sofremos. Em todos os lugares, na massa desse mundo, nós somos chamados a ser fermento do reino, para que ele cresça. O Senhor está conosco. Muitas vezes não sabemos como pedir as coisas. Temos tanto a pedir. Na carta de São Paulo aos Romanos, vemos que o Espírito vem ao nosso socorro, que ele venha e que ele peça em nós, e que nós peçamos ao Senhor: seja feita, Senhor, a vossa vontade. Tu conheces o nosso coração, sabe, Senhor, o que mais necessitamos. Que estejamos abertos, queridos irmãos e irmãs, e que o reino dos céus cresça por meio de nós. Amém.